Você deve sair daqui agora, pô, vou assumir as coisas, vou fazer, vou botar pra quebrar. Agora sim, lembre, tá até ficando escuro. Você tá colocando um holofote em cima de você, né? E é uma faca de 2 gumes. Se você assumir, vá fazendo aos poucos, porque uma vez que você assumiu, você botou um holofote, seja na carreira de residente, seja na faculdade, seja depois. A partir do momento que você botou o holofote, tá todo mundo te assistindo. Então se você for fazer um quebra-mãozinho, né, for dar um jeitinho, é muito ruim pra você isso. Sejam bem-vindos a mais um Sétimo Cast, o podcast aqui do Sétimo Ano, que é baseado em Vivências. Nosso podcast baseado em vivências. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem muito a ver com soft skills e uma pergunta muito frequente que a gente recebe nas caixinhas e nas consultorias, relacionada a: vale a pena ser líder de comissão de formatura? Vale a pena ser líder de turma? Vale a pena ser preceptor? Ou seja, vale a pena, esse é o tema. Presidência de liga. Vale a pena assumir posições de liderança ao longo da sua formação profissional? E aí eu vou já jogar a pergunta para vocês com o seguinte sentido. Vocês três foram preceptores, cada um da residência que fez, e eu optei por... Não era um interesse meu, porque eu tinha outras prioridades naquele momento. Por que cada um de vocês decidiu tomar a preceptoria, decidiu assumir essa posição? E o que vocês falariam a respeito disso? E depois você vai responder o porquê que você não. A primeira coisa é que quem já conhece o Sétimo Ano, eu faço várias vezes. Não tem como ter um benefício claro e evidente nessas coisas. É o famoso sabugo, né? É o sabugo, é a função. Essa é a primeira coisa que vai ficar de mensagem. É sabugo. Não é fácil, não é glamouroso. O que é sabugo? Sabugo é o milho lá, né? Você descascar o milho lá, você pegar a bucha, dá trabalho. E aquela coisa, eu já fui assim e a maioria de vocês também deve ser assim, né? A gente fala assim, não vale a pena eu tomar esse café aqui agora? Não vale, porque eu tô com sono e vai me acordar. O né? meu não valeu a pena, não tava frio. Só que tem várias coisas que vocês a gente não vai saber se vale a pena ou não na hora que a gente tá fazendo, né? Você só vai saber o potencial benefício que isso vai te trazer. Você só vai saber daqui a 5, 10 anos. Sim. E pode não vir mesmo, né? Mas você só vai conseguir se expor a esse benefício caso você tome esse risco. E o melhor é o seguinte, você só vai saber se valeu a pena ou não depois, no longo prazo, né? Nesse prazo de 5 ou 10 anos. Se valeu a pena, você vai falar, porra, que ótimo que eu fiz. E se não valeu a pena, você não vai mais lamentar esse tempo perdido há 5, 10 anos atrás. Você vai esquecer do que você fez. Você vai esquecer, exatamente, você esquece. Se não valeu a pena, depois, se você estiver conversando e falar, porra, valeu a pena isso aqui, fala, porra, cara, nem lembrava que eu tinha feito isso, realmente não deve ter valido a pena. Mas é a questão da assimetria. Se valer a pena, a recompensa é muito boa, e se não valer, você vai esquecer e acabou. E é mais uma coisa que você fez na vida. Alguma coisa vai tirar de bom disso. A gente ensina no sétimo ano, nas nossas aulas, a parte de muitas soft skills, né? E uma das coisas que a gente já falou até nos podcasts anteriores é que o hard skills, você tem um método para você aprender, né? Você assiste uma aula, um curso. O soft skills você também tem um método para você aprender. Só que se você não aplicar tudo isso, então assim, a gente tem aula de liderança, aula de networking, aula de negociação. Se você não aplicar todos esses soft skills, essas coisas de carisma, de oratória, você não vai conseguir desenvolver elas. Sim. E aí eu já quero puxar o primeiro gancho aqui assim. Esses sabugos, esses cargos de liderança, são ótimos lugares para você conseguir aplicar todas essas habilidades que você vai aprender tecnicamente, mas que, como a gente falou, o soft skill precisa saber como fazer e aplicar ele na prática. A maioria das aulas de soft skills que eu montei, acho que não vou lembrar todos agora, mas eu acho que a grande maioria foi no ano passado. Foi quando eu estava exercendo a atividade de preceptor dos residentes, lá no HC, em São Paulo. E isso porque eu notei que eu precisava ter muito de liderança e um pouco de todas as outras, né? De um pouco de carisma, né? Um pouco de oratória. Jota, tem muita gente nova que vai estar ouvindo o podcast aqui. Muito estudante de primeiro, segundo, terceiro ano, gente que não entrou na residência ainda. 5 de setembro de 2021. Não era isso que eu ia falar, não. Eu ia dizer o seguinte, explicar o que é ser preceptor. Coronavírus. O que é ser preceptor. Que
essa palavra preceptor pode até ser, mesmo para quem é da área de medicina, já residente, pode não ser o mesmo significado em todos os lugares, e muito menos para quem é estudante ainda. Então vale a pena, acho que, falar o que é o cargo de preceptor e como era o cargo de seu como preceptor, porque é um dos mais pesados como preceptor dentro do HC. Era basicamente... O que é preceptor? Traduzindo para o inglês, que eu acho que deve ter vindo de lá, talvez essa ideia, é o Chief Resident, né? É o residente-chefe. Não, mas Chief Resident é o cara do último ano lá. Depende, na neurocirurgia, na radiologia não tem. Não é não? Não. Depende. Mas Na neurocirurgia, o Chief Resident é o R7. O conceito provavelmente vem disso aí, eu acho. Eu acho também. E aí é um cara, por exemplo, na vascular eram 5 residentes, dos 5, 1 ficava como preceptor no ano seguinte. Né? Então você recebia o dobro da bolsa. Ou seja, o cara já terminou uma residência que é pesada. Você já é especialista, já era especialista. Eu não era o staff, eu não era o médico assistente. Não é contratado do hospital. Não era contratado do hospital, nem nada disso. Eu era um intermediário ali, entre os chefes e os residentes. Eu não era mais um residente. Adicional da residência. Um ano adicional da residência, em que você... apara as arestas, né? Você resolve todos os problemas, não é só aparar a aresta, não. Você resolve todos os problemas que surgirem. Os residentes estão insatisfeitos, ameaçando fazer um motim, você tem que ir lá acalmar os ânimos. Os assistentes estão putos com os residentes, você tem que acalmar os ânimos dos assistentes, passar um pouco a mão, botar panos quentes ali, calma, não é bem assim, eles estão assim. Gerenciador de problemas. Gerenciador do caos. De conflitos, né? É o gerenciador do caos. Além disso, na vascular, eu tinha uma dedicação exclusiva porque eu era o responsável por resolver os aneurismas rotos que chegavam. Então eu tinha um sobreaviso de todos os dias, 24 horas por dia, o ano inteiro, sem férias, sem nada. Era bom porque isso era o meu bônus. Parece ruim, mas isso era o meu bônus. Era a parte boa porque eu operava esses casos. Né? Então, eu estava junto dos residentes, ensinava, eu estava em todas as reuniões, muito em custo todas que as muito vale, né? Exato. Então, eu tinha um contato muito próximo, tanto com os residentes, e aí eu aprimorava essa questão de liderança, de ensino, etc., quanto com os meus chefes. E aí eu já estava melhorando o meu network, eu já estava sendo visto. Acaba sendo, como eram 5 residentes, só um ficava, esse que ficava já era a referência do seu ano, né? Daqueles 5. Então, foi uma coisa que, lógico, o ônus era muito grande, mas muita gente pensa, vale a pena, pode ficar um ano sem férias, sem voltar para minha cidade, sem isso, sem aquilo. Eu faria de novo, sem trabalhar, exatamente. Eu faria de novo. Né? Eu acho que valeu a pena, sim, o aprendizado, o crescimento é muito grande. Né? E eu acho que isso eu vou levar o resto da vida. Hoje, por exemplo, eu estou como, aqui na Bahia chama preceptor também, mas é uma outra função né, de staff, de médico assistente, no hospital das melhores residências aqui da Bahia. Então, só para deixar claro, o preceptor em São Paulo é esse tipo não em São Paulo, na USP, né? Na USP. Não, mas tem outros serviços. No Einstein tem também. Tem no Einstein, tem na Unifesp. Então, é o ano adicional que coordena a residência. E geralmente você tem uma bolsa por isso. Já no resto do Brasil, o preceptor é o que a gente chama em São Paulo de staff ou assistente, né? Chama mais de assistente. Que é o médico do serviço. Exato. E como é um serviço acadêmico, você tem responsabilidade de ensinar ou os residentes ou os internos. E no resto do Brasil você não tem essa função lá de São Paulo. Então você, hoje aqui na Bahia, eu acabo que eu exerço uma dupla função. Eu exerço a função que eu exercia lá como preceptor em São Paulo e eu exerço a função que os staffs, que os assistentes em São Paulo exerciam também. Então eu faço essas duas coisas. Né? Eu gerencio os residentes, eu acabo intervindo mais, discuto os casos, faço tudo. É uma coisa só. Isso me ajudou muito. Então, assim, só trazendo aqui um pouco para a realidade da galera que está na faculdade, assim, algumas coisas que são da faculdade, né? Monitoria é um cargo de liderança que o cara faz, que ele vai ensinar, ele vai ser o líder daquela galera que está um pouco mais nova. Presidência de liga, vamos tentar trazer assim, por que fazer isso, né? Por que você acha que a monitoria é uma coisa que agrega, Jota? Assim, você foi monitor e eu vejo você falando muito dessa parte. Todo mundo aqui foi monitor de alguma matéria. De monitoria, né? E qual que é o benefício? Às vezes o cara pergunta, monitoria de... O que é que vale mais? Monitoria de fisiologia ou monitoria de anatomia para a residência? Né? O que é que você pensa da função do monitor, assim, e como você enxergaria isso numa entrevista de residência, por exemplo? Eu acho que, assim, o monitor ele é muito importante porque você já vai criando uma autoridade na faculdade. Eu acho que a principal forma de você criar uma autoridade
enquanto estudante, é você ser monitor. Né? É a sua primeira grande responsabilidade, a sua primeira grande função ali. Então, eu costumo falar que, assim, independente do que você vai fazer, se você vai fazer neurocirurgia, se você vai fazer clínica médica, se você vai fazer radiologia, existem as grandes matérias do ciclo básico. Né? Essas são anatomia, fisiologia, que mais? Talvez histologia ali, não sei. Mas essas, sem dúvida nenhuma, você tem um status maior, né? De você, se você for monitor de alguma dessas, você tem um peso maior, né? Dá um peso maior no seu Mas currículo. objetivamente para a residência, eu acho que não altera muita coisa, não. Concordo. mas Eu concordo. É muito mais o storytelling que você conta na entrevista com essa monitoria, né? A monitoria, na minha opinião, ela te possibilita você amadurecer na faculdade. Né? isso que eu ia falar. É um ponto de amadurecimento. Eu acho que é uma virada de chave em que você começa a enxergar os alunos, começa a enxergar você antes e perceber, caralho, eu era um mala, né? Porque você começa a ensinar para um aluno e você se enxerga nele e você tem o lado do professor. Esse é um ponto de maturidade muito importante que você aprende quando você aprende a servir. Thalys, você não tem um benefício, você passou na monitoria já. Sim. Você vai ganhar o seu certificado. Então, tudo que você faz ali, a partir daquele momento, é em prol do outro. Né? Então, você pode desenvolver várias habilidades, como de ensinar, como de lidar melhor, a oratória. E negociação. isso, o que o cara vai... Acho que é isso que o Danilão ia falar. O que o cara vai ver na entrevista não é uma monitoria, ponto. Você pode ter feito uma monitoria de biofísica, cara. Mas se você, na sua entrevista, conseguir mostrar como que você amadureceu por conta dessa monitoria, é o que vai encher os olhos do cara que está entrevistando. Você já participou disso. O que você precisa saber é o seguinte. Você fez faculdade na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e você está indo para uma entrevista de residência em São Paulo. O cara não sabe que na sua faculdade a monitoria mais difícil de passar é a de biofísica, porque é a matéria mais valorizada ali, porque o professor é o catedrático, é aquilo outro. Né? Então é por isso que eu falo que as grandes matérias, por exemplo, anatomia é valorizada em qualquer lugar, fisiologia é valorizada em qualquer lugar. Às vezes na sua faculdade, essa disciplina não é tão forte, a monitoria é fácil, ninguém quer, por ser uma disciplina um pouco bagunçada, sei lá, ninguém quer essa monitoria, você vai lá e faz. A questão é como você vai vender. Então não importa se você realmente, aí eu concordo com vocês, não importa se você fez uma monitoria de anatomia, ou de biofísica, ou de medicina da comunidade, semiologia, qualquer coisa, o que importa é como você vai vender, o quão bom foi aquilo para você. Mas vale a pena fazer uma que seja bem estruturada justamente por causa desses aspectos que o Lucas falou aí de ganhos extras que você tem, né? Sim. Então é a mesma coisa que ele falou aí do cargo de liderança de liga acadêmica, né? A nossa faculdade não tinha líder de turma, né? Que eu vejo os meninos falando. Mas eu já recebi uns feedbacks no Instagram de algumas pessoas que foram líder de turmas, uns feedbacks muito bons. Tipo, Danilo, eu como líder de turma, eu tinha acesso direto aos professores. Os professores, sempre que tinham que resolver algum problema, eu era o elo entre ele e os alunos. E isso é bom. É o mesmo elo que Jota teve com os chefes dele da vascular, que fizeram ele trabalhar com os chefes. É o mesmo que eu tive na minha preceptoria também. Então, isso é bom, né? E isso fortalece o networking, faz você amadurecer. Então, são ganhos extras que a gente tem que às vezes a gente não consegue mensurar antes de fazer. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? Que é sabugo esses cargos. Por exemplo, na nossa residência, a gente passa a residência falando, não, eu não vou ser preceptor não na neurocirurgia. Por quê? No R3 eu Porque queria, eu você falava, rapaz, você pode me pagar o quanto você for, eu não vou ser preceptor. Isso, e eu ainda falava isso, e ainda perguntava, Jota, você vai ser preceptor, Jota? Porque eu conhecia Jota na residência, eu sabia que ele tinha um perfil e eu sabia que o pessoal da vascular gostava dele. Que ele era um bom residente. E eu falei, Jota, você vai acabar fazendo, porque se te chamarem, você vai fazer, é bom pro seu network e tudo. E ele falava, não vou fazer. Exatamente como eu também já falei em inúmeras épocas. Por quê? Porque a gente tende a se esquivar de uma coisa que a gente não tem um retorno muito claro e imediato. E tem claramente principalmente o trabalho, se né? o caminho é difícil, Árduo. é árduo. Né? Aquele negócio que eu falo assim, né? De que a gente... Geralmente as coisas que valem a pena, elas são difíceis, né?
você enfrentar aquilo ali e geralmente tem um retorno maior e que às vezes a gente não consegue enxergar claramente. Então, eu acho que uma boa parte do ponto-chave que a gente vai trazer nesse podcast é que vale a pena se expor às experiências. Exato. E isso a gente sempre fala para qualquer atividade extracurricular. As de liderança são as mesmas formas. É uma boa forma de você se expor e adquirir e até botar a pele em risco para as soft skills que a gente tanto fala, né? Essa questão de líder de turma, né? É isso Líder que eu ia de turma chegar. e... Acho que preceptoria, monitoria, essas coisas, acho que não tem muito... Todo mundo tem essa mesma opinião que tem que fazer. Né? Vale realmente a pena, vale muito a pena. Agora aí eu ia entrar nesse ponto. Líder de turma, atlética, líder de alguma coisa na atlética, líder de diretório acadêmico, comissão de formatura, exatamente. São coisas assim... Quem tá ouvindo a gente não tem que se desesperar. Cara, não fiz nada, não fiz... Isso daí não é uma coisa que vai determinar a sua carreira. Eu considero assim, você ao longo da sua carreira, você está montando sua caixa de ferramentas. Você está pegando sua caixa de ferramentas que você vai trabalhar um dia. Danilo tem ferramenta que eu não tenho. Davi tem ferramenta que eu não tenho e vice-versa. E eu tenho umas que eles não têm. Cada experiência que você tem dessa, você coloca uma ferramenta, você ganha um bônus na sua caixa de ferramenta que você nem percebe que você ganhou, né? Então, por exemplo, assim, quando você é um líder de turma, cara, você vai colocar um holofote em você, né? Você vai pegar, ou na preceptoria, você bota um holofote, você ficou gigante, todo mundo vê você. Então, se você é um quebra-mão, velho, e você é um preceptor quebra-mão, velho, você deu um tiro no próprio pé. Se você é um líder de turma quebra-mão, todos os seus colegas vão te odiar. Né? Não tô dizendo e os professores também. E os professores também. Não tô dizendo que todo mundo vai te amar. Se você se expõe e você não é bom, isso é um tiro no pé. Exato. Então na presidência de liga, por exemplo, cara, um presidente de liga é muito sabugo. Tem muita coisa para resolver. Ele vai estar ali servindo os outros, conseguindo estágio, correndo atrás, dando um exemplo. Vai ter que trabalhar mais, não é porque ele é presidente. Pelo contrário, o presidente trabalha mais que todo mundo. É quem mais trabalha. Ele não vai mandar nos outros. O presidente ele tem que trabalhar tanto, que qualquer gente da liga fique com vergonha de dizer pro cara que não conseguiu fazer alguma coisa, né? Esse é o grande espírito da liderança, que é o exemplo. Então assim, cara, quando você assume um cargo de liderança da turma, muitas vezes você pode não querer, porque às vezes você não quer fazer preceptoria mesmo, você não quer isso, e não tem nenhum problema. Nós aqui não somos perfeitos quanto a isso. Só que isso sim tem benefícios, e são benefícios que você não vai entender na hora. Essa questão de você lidar com gente, quando você for para residência, que você for lidar com sua turma de residência, velho, você já vai ter uma experiência e falar, cara, eu cometi um erro uma vez, quando eu era líder de turma, que eu não vou cometer esse erro hoje, né? Eu não vou comprar essa briga com esse cara, mesmo eu estando certo, porque isso... Então, assim, essa questão, me perguntam, a gente fala muito de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, essa é a forma de você adquirir essas habilidades, mas não dá para você entrar de guarda baixa. Você botou um holofote em cima de você. Então você tem que ir meio que... Em todas as minhas aulas, eu acho que eu fui o que mais dei aula de soft skills. Em todas as minhas aulas eu falo, olha, essa aula eu miguei por esse material. Eu fiz isso e isso. Agora, você só vai aprender fazendo. Você só vai aprender colocando a pele em jogo. Então, assim, uma outra coisa que aparece muito é a comissão de formatura. Essa eu acho que é o maior sabugo que tem e que ninguém quer. Eu fui. Né? Você foi eu fui da comissão de formatura. Eu tava pensando isso aqui nesse instante, eu falando assim. Desses aí, Tudo todos vale que a pena, vocês menos falaram, eu acho que comissão. várias me mostraram. Alguns eu não faria, por exemplo, eu acho que líder de turma eu não faria, mas eu vejo um benefício claro. Comissão de formatura eu não faria e eu não vejo um benefício claro. Velho, eu vejo muito benefício. Muito, velho. Então conta aí pra gente. Sabe por quê? Porque assim, comissão de formatura, você você... Pensa assim, é o sonho de todo mundo que tá ali na comissão. 8 pessoas. E normalmente são pessoas completamente diferentes, cara. Então você vai lidar com orçamento. Você tem um orçamento pra você gastar com banda, né? Então você começa a querer economizar. Você tá lidando com uma empresa, velho. Que é uma empresa que tá acostumada a lidar com o estudante, mano. Então eles querem empurrar em cima de você o tempo inteiro, velho. Então você aprende coisa de negociação que você não tem ideia de você negociar preço, de você saber quanto custa as coisas. Então assim,
esse é chato demais, velho. É muito ruim comissão de formatura, porque você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que ir lá no dia. Olha, por Só mais que- que você se desgastar, por mais que você trabalhar, que você tentar, Sempre tente agradar vai todo ter mundo, gente vai ter satisfeita. gente te xingando por trás, e assim, falando mal de você e puto com você. e a organização de evento, galera, é uma coisa muito importante. Porque evento é o que movimenta, tipo assim, velho, se você tá num lugar e você é o cara que organiza o evento, você é o cara que chega lá, não, vai ter uma confraternização aqui nesse dia, pode deixar que eu resolvo. Véi, todo mundo gosta de você se você chega, se você organiza uma festa que é padrão total. Todo mundo gosta do cara que organizou a festa, velho. Sim. Então, essas são pequenas habilidades, é isso, que na hora que eu fiz, eu não tinha essa noção. Só que muitas das coisas que você pega, tipo de festa, de bebida... Cara, como é que você bota, por exemplo, gelo, 5.000 cervejas pra gelar? Mas você pode achar que isso não te agrega nada, mas você saber isso de algum jeito, velho. Algum dia na sua vida vai ter um lugar que vai precisar botar uma cerveja pra gelar, que vai ter uma logística de bebida pra fazer tal coisa, e você vai conseguir Não, logística de resolver. qualquer coisa, né? Então, assim- eu vejo benefício claro em qualquer posição de liderança. Qualquer uma. Aí, mesmo aquelas que eu não assumiria e que eu não assumi. Isso. Então, assim, comissão de formatura, eu não digo assim, não vou dizer que é bom. Mas, se você gosta e precisa, é assim, o que é que eu acho, velho? Se tem muita gente querendo e você não quer, tudo bem. Mas se tá precisando, é um momento de você servir, velho. É. De você estar ali pra você chegar junto. É trabalhoso? É. Mas é bom organizar uma festa, cara. Você vai casar um dia. Você vai saber melhor, você vai Sim. economizar esse dinheiro muitas vezes de coisas que você aprendeu lá na hora, entendeu? Porque quem faz festa entende de festa. Velho. E você não. É um momento de você aprender sobre festa. Eu acho que, assim, então, até agora, tudo valeu um pouco a pena. Agora, o conceito que eu quero trazer aqui também é, não precisa fazer tudo. Não, Sim, exato. não dá pra fazer tudo. Até porque os benefícios, a parte ruim de cada um é peculiar. Mas a parte boa tem uma interseção grande. Exato. Isso. Né? Então, Não, se e você não- quiser fazer tudo, talvez tudo, eu acho que não vale E a foi pena. bom você trazer esse ponto, Jota, porque muitas pessoas, assim, até por serem jovens mesmo, assim, e às vezes imatura que ouve a gente, leva muito o que a gente fala ao pé da letra. E a gente nunca faz o contraponto das coisas que Não, a gente fala. faz muito contraponto, É, mas faz. às vezes a pessoa não ouve Nem o tudo, contraponto. porque tem alguns contrapontos que a gente nem espera. Por exemplo, De fato. esses dias na caixinha eu vi um menino que eu vi, ele acompanha já há um ano. Então eu vi ele antes de passar em medicina, ele já acompanhava a gente. Ele passou em medicina, e aí essa semana, ou semana passada, ele mandou uma caixinha assim: entrei uma liga e não tô gostando e quero sair, entendeu? Tipo, aí eu pensei assim, pô, ele levou ao pé da letra, porque no primeiro período ele entrou numa liga. A gente fala essas coisas, de que o cara tem que ser proativo, Vale fazer a pena, atividade que- extracurricular. Só que aí, se ele sai agora, ele dá um grande tiro no pé. Porque é um contraponto que a gente faz, geralmente, que é o seguinte: se for para fazer mal feito, é melhor não Melhor não fazer. fazer. É. E isso se aplica ao tema Mas não nosso aqui. fazer antes de assumir o compromisso. Isso, Exato. antes de ser meio Antes de assumir o compromisso. Isso. Porque se ele assume o compromisso, ainda que aquele tema da liga, sei lá, liga de fisiopatologia que seja, cara, beleza, você perdeu essa parte técnica. Só que existem várias outras coisas que a gente falou aqui, que mesmo não sendo o tema que você gosta da liga, você vai agregar, aprender, você vai sim. aprender. Então assim, fique na porra da liga, porque a liga não é para te ensinar um conteúdo apenas, né? Não é para você aprender um tema. E isso é bitolar, o cara que tá eu tinha essa impressão também, né? Então assim, uma das coisas que eu queria puxar aqui é essa parte de tudo que a gente falou aqui. Se você ouviu esse podcast desatento, eu quero que você volte depois desse podcast, escute ele com atenção e com papel e uma caneta, anotando essas coisas que a gente falou que agrega. Porque em uma entrevista que você for fazendo com a sua vida, de liga, ou de monitoria, ou de residência, tudo que você fez nessas coisas extracurriculares, o que você vai falar que agregou é justamente essas coisas é. que a gente falou aqui. Então se você pensa, pô, como que eu vou defender o meu currículo com uma liga? Velho, assista, reescute esse podcast, porque aqui tem tudo o que você precisa. É. E Não, quando pra você você pensa- E defender. esse é o método, entregando ouro aqui, esse é o método que a gente usa no curso de entrevista. No primeiro curso de entrevista nosso, a gente fez uma consultoria. Sim. Que essa vale ouro, né? É tão valiosa que provavelmente a gente Não vai fazer. Talvez tenha sido a última, né? A Talvez primeira e tenha sido única. Primeira e a última, última. né? Talvez tenha sido a última.
O que a gente usa de método para corrigir o currículo de um cara? Então, eu uso o exemplo de um cara que não tinha nada no currículo e a gente fez ele passar em 6 residências. Esse cara, ele só tinha trabalhado... Não foi em 6 residências, não. Ele passou na Santa Casa, na Unifesp. Não foram só qualquer residência. Então, esse cara... O que esse cara tinha no currículo? A única coisa é que ele tinha trabalhado em um clube de futebol, por exemplo. E ele ia fazer ortopedia. Então, a gente conseguiu... Como é que funcionava essa consultoria, né? O cara primeiro é entrevistado pela gente. Por 2 era em dupla, né? Por 2, ele era entrevistado e depois ele era reentrevistado. A gente fazia um debriefing da primeira e aí ele ia pra segunda. Quando ele veio pra segunda, já voltou bem melhor. E na entrevista final, provavelmente ele devia estar bem melhor, porque ele já tinha o segundo debriefing e a gente não consegue ver. Como a gente construiu o storytelling dele, né? Como foi o nosso debriefing para formar isso? A gente usa exatamente o que ele aprendeu nessa experiência dele, que não tem valor se ele falar só a experiência. Tá bom, eu trabalhando no clube de futebol, o cara vai dar tudo jóia pra você. Mas outra coisa é você trabalhar no clube de futebol e aprender como funciona uma empresa, como é que funciona a medicina esportiva, como você tem que lidar com os jogadores. Como você lidou com pessoas do mais diferentes tipos, desde o cara que é mais humilde até o cara que é... Entendeu? Você aprender a se organizar, o compromisso de manter o internato e o trabalho e coisa. Eu acho que isso dá um outro isso aspecto eu ia de falar maturidade. uma outra total. coisa positiva até de liga acadêmica, de comissão de formatura, disso. Tanto a liga acadêmica quanto a comissão de formatura, você assume uma gestão de um empreendimento. Sim. Né? A liga acadêmica é uma empresa. Ela tem o setor de marketing, ela tem o setor de pesquisa, ela tem o setor financeiro, ela tem um CEO, que é o presidente, né? A liga acadêmica pode ser vista como uma empresa. Se você estrutura a sua para ser uma máquina, como o Danilão ensina na aula, você ali construiu uma mini empresa, que é o que em outras faculdades tem, empresa júnior, essas coisas. Etc. Você cria ali um grupo de alunos que vai ter estágio, né, que vai produzir cientificamente. Então nada mais é do que um empreendimento mesmo. O empreendimento é uma empresa, a liga acadêmica é uma empresa júnior na medicina. Tem caixa, tem tesoureiro. Tem caixa, tem tesoureiro, aí tem que departamento aprender a lidar com financeiro, dinheiro, exatamente. Tesoureiro, tem que ver o que vai comprar, o que não vai comprar. A comissão de como formatura vai é a mesma investir o coisa. dinheiro. A comissão de formatura é a mesma coisa. Você tem lá um pool de dinheiro e você tem que escolher o local, escolher a empresa que vai te ajudar a organizar, vai ter que escolher as bandas que vão tocar, né? Redirecionar ali o orçamento para aquilo que você precisa. Isso tudo você já está criando ali uma maturidade muito grande para a vida. E aí, galera, depois. essa que é a grande sacada desse podcast para quem está ouvindo é o seguinte. Cara, se tem uma liga ruim na sua faculdade, talvez essa seja a liga com a maior oportunidade, Maior potencial de crescimento. maior potencial de crescimento para você fazer a diferença e para você crescer. Porque, velho, se você conta uma história, vou te perguntar sinceramente, tem um cara lá que chegou, participou da LAM, publicou um artigo, fez monitoria de neuroanatomia, participou da LAM, beleza. O cara contou como foi. Agora você tem um cara que fala assim, não, minha liga, tinha essa liga aqui, e nessa liga, pô, no começo não tinha nada. Depois que eu entrei nessa liga, a gente transformou a liga, a gente conseguiu estágio para essa liga, a gente começou um projeto de pesquisa que a gente acabou não publicando, mas eu deixei de legado para minha liga isso, né? A gente instituiu um processo seletivo de pesquisa. Qual dos dois caras te enche mais os olhos? Os dois são bons. Qual te enche mais os olhos? O segundo, né? Que conta a história, que mostra como ele aprendeu, que ele mostra maturidade, na verdade. Ele mostra entrega, né? Ele mostra como ele agregou para o meio dele. Então, abram a mente de vocês que a liga não tá ali e até para a carreira inteira de vocês, até depois você com sua família e com o seu mercado de trabalho, não só na entrevista. E eu vou mais, até para as pessoas enxergarem lá na frente, que assim, na sua trajetória profissional, lá na frente, você vai estar trabalhando em hospitais, que eventualmente você vai assumir posições de liderança dentro do seu setor ou dentro de uma estrutura ainda maior, comissões de diretorias de sociedades de especialidade, cada um na sua área. O cirurgião dentro da sala cirúrgica é um líder. O cirurgião na sala cirúrgica, essas associações de paulista, baiana, não sei o que, de medicina e por aí vai, tem um monte de estruturas, o tempo todo tem instituições, grupos que as pessoas se organizam. E você vai também enxergar isso lá na frente. Puxar num podcast que a gente tem, que é o de Soft Skills. Os 4 aqui elencaram que o networking é o soft skill meio assim, é o ó com o cu, assim, é um dos mais importantes. E o networking que você desenvolve em uma liga acadêmica não é só o network de
daquele momentozinho da faculdade. Eu vou dar um exemplo. O 7º ano, ele existe hoje, provavelmente, por conta de network de liga, né? Sim. De network de liga, muito Total. network de liga. E, galera, assim, quando você acaba a residência, ou quando você está na faculdade, você indica um professor seu, né? Mas depois de 2, 3, 4 anos de residência, a indicação vem dos seus colegas, cara. Vem dessa galera que você está falando. Então, esse marketing que você faz do colega, você lembra do cara da liga, que foi do seu colega monitor, Ou do monitor, seu monitor que foi, do cara da comissão de formatura que, pô, deu gás ali, entregou. Você sente gratidão pra todo mundo que te serviu, velho. E isso, vocês não têm noção de como essa é uma ferramenta que vai abrir portas no futuro. E não tem como vocês enxergarem isso. E só se vocês fizerem. E daqui é uma coisa que é de 10, 15 anos pra frente, né, Danilo? Você falando aí me lembrou como eu conheci Jota, né? Porque Jota eu conhecia da faculdade, assim, via ele, mas a gente não era amigo, né? E nós três nos conhecemos por causa da liga, exatamente Sim. como você falou. E Jota eu conheci por um colega meu que ele é muito bom de networking, que é o Marcel. Marcel era aquele cara que, na verdade, ele não é aquele cara que é amigo de todo mundo, não. Mas os poucos amigos que ele tem, ele cuida muito bem deles, assim, né? Ele agrega muito. E aí ele era muito amigo meu e ficou amigo de Jota por causa da liga. Foi. Exatamente assim. E era uma liga que, vamos lá, você fez primeiro semestre, vocês todos, né, entraram na LAEM e tal, não sei o quê. Naquela época, vocês ouviam falar alguma coisa da LAMIB? Não, era muito pouco no Não, é começo. só de nome, né? Era uma liga que já tinha sido muito boa, já tinha publicado Tava em muita decadência. coisa, mas estava em decadência. Eu entrei na faculdade em 2008, eu entrei na LAMIB, eu acho que em 2011 ou 2012, sei lá. A última publicação que a liga tinha tido era 2007, era antes de eu entrar na faculdade. E era uma liga que quase não tinha mais reunião semanal, quase não tinha nada, e aí entrou num processo seletivo. Eles pegaram, tinham 10 membros na liga, eles fizeram um processo seletivo que admitiram mais 8, quase que metade. E dessa metade entrou eu, Marcel, entrou o Ricardinho, entrou... Seu enfim. namorado? Não, o Felipe entrou depois. Ele viu a reestruturação e quis entrar. Mas a gente entrou numa liga que tinha sido boa, tinha um histórico, mas estava ruim, estava fracassando e deu a volta por cima. Sim. E hoje em dia a gente assiste. Hoje continua sendo uma liga com um bom conceito, né? uma boa produção, exatamente. Então é isso. Valia a pena na época? Talvez dissessem que não, porque era uma liga em decadência. Mas valeu super a pena pelo networking, pela experiência de reerguer uma liga que estava ruim. Acho que uma das principais mensagens é assim, vale a pena em geral, né? Por mais que você não enxergue um benefício imediato naquele momento, acredite. Qualquer sabugo que te ofereçam vai doer, vai arder no começo, mas vai te agregar de alguma forma, né? Sim. Até o sabugo, às vezes, de você ir beber, tomar um com seu amigo meu, um amigo seu quando você está cansado, velho. Porque isso agrega no futuro de um jeito que você fortalece laços. Eu conheci Jota assim. Você conheceu Jota 2 vezes, seu tio? Não, foi esse meu amigo levou a gente pra tomar um ano no happy hour. Foi assim que eu conheci ele. E nesse happy hour, nesse posto, eu tinha uma frase que eu sempre falava que era a seguinte. Eu falava o seguinte, o mundo, ele é movido através de rodas de cerveja como essa. Eu falava sempre isso. Porque os insights que eu tinha nessas rodas de cerveja com os amigos no happy hour eram os insights mais brilhantes que eu tinha, assim, né? Eu ficava assim, porra, legal, a gente vai dominar o mundo mesmo daqui a pouco. Mas tem uma mensagem que eu queria passar pra quem tá assistindo a gente ali, vou olhar pra aquela câmera ali, que é a seguinte. Você deve sair daqui agora, pô, vou assumir as coisas, vou botar pra quebrar. Agora sim, lembre, você tá até ficando escuro. Você tá colocando um holofote em cima de você, né? E é uma faca de 2 gumes. Se você assumir, vá fazendo aos poucos, porque uma vez que você assumiu, você botou um holofote, seja na carreira de residente, seja na faculdade, seja depois. A partir do momento que você botou o holofote, tá todo mundo te assistindo. Então, se você for ser um quebra-mãozinho, né, for dar um jeitinho, é muito ruim pra você e isso. nem pule etapas, né? Às vezes aí o cara me ouve, cargo de liderança é importante, vou entrar na liga e já quero ser líder. Só surge a oportunidade de você ser presidente de uma liga depois que você trabalha diligentemente durante um período longo ali, até todos ali reconhecerem você como um possível líder, né? Então, não é assim, eu quero ser líder, vou concorrer com o cara que já tá 1 ano na minha frente para brigar de frente, você só vai criar inimizade e mais conflito dessa forma. E aquela coisa do corredor, né?
não tem ordem de podcast, não sei se vai ser antes, vai ser depois, mas tem um podcast que a gente fala que é o corredor, que é você aprender o que já fez. Então, se você entrou numa liga, cara, tem um presidente mala, ou você entrou numa monitoria, tem um monitor ruim, ou tem um monitor bom, você já vai, todo mundo tem algo para te ensinar. Até os caras que são ruins. Sim. Você, o ruim te ensina o que não fazer. Isso, o ruim te ensina o que... Velho, eu não quero ser que nem esse cara. Eu tive uma experiência em uma startup antes, foi ruim. Mas, velho, foi muito bom eu ter participado disso, porque eu aprendi muitas coisas do que não fazer, né? Então, quando você colocar um holofote em cima de você, você tem que se entregar, cara. Tem que se entregar. Eu ia até pegar esse gancho aí pra aí colocar aquela questão do porquê eu não pensei em preceptoria e encerrar com isso. Cuidado quando vocês ouvem a gente falar, e Danilo fez essa ressalva em algum momento, às vezes todo mundo concorda, tipo, ó, não fiz, todo mundo que fez isso vale a pena e tal, e o cara acha que tem que fazer, se não fizer tá errado. Pode ser que não, tenham essa maturidade de perceber esse tipo de coisa. Nessa questão, por exemplo, eu naquele momento não era minha prioridade ser preceptor. Não porque eu achasse que não valia a pena, não porque não era bom, não porque eu não visse vantagem, não porque eu não visse ganhos naquilo ali também, mas porque naquele momento para mim, em que eu tinha terminado a residência, ia entrar num fellow, que era um fellow de 2 anos, que eu tinha que estar no hospital de segunda a sexta-feira, começando o doutorado. Vários projetos de pesquisa. Já tinha minhas atividades de pesquisa tocando. Tinha uma família. Família, filho, que não era a realidade. Tem que levar em consideração. Que tinha que ter também tempo para isso. Então, para mim, não fazia sentido eu assumir uma posição que é de destaque, de holofote, como você falou, para fazer mal feito. Era melhor para mim, não, olha, não, vou dizer não para isso. É um sinal de maturidade. Vocês saberem dizer não às coisas que aparecem. E isso faz, não, minha prioridade agora é essa. Não, meu caminho é por aqui, não é por aqui. É isso que para mim faz sentido e pronto. Então, assim, entendam tudo isso que a gente está falando como, olha, vale a pena, vale, não precisa ser tudo, né? Pra fazer tudo não vale a pena. Alguma coisa vale. Isso. Então, assim, eu falei, fazer tudo menos bem feito é melhor do que fazer muito mal feito. Na minha trajetória, eu fui presidente de liga, fui que eu ia monitoria, não sei o falar. quê, mas preceptoria não. Eu falei, não acho que vai me agregar nesse momento. Mas você já tinha tido essas experiências anteriormente. Tinha. Né? Você já tinha construído essa maturidade. Nesse momento eu tinha outras prioridades. Eu não fui presidente de liga. Eu não fui líder de turma. Eu fui monitor e aí depois eu fui preceptor. Na liga, eu exerci ativamente muita coisa. Corri atrás de estágio, sei lá, deve ter sido, não lembro, mas fui presidente de extensão, disso, daquele, exerci cargos, mas nunca fui o presidente mesmo. No meu ano, o presidente foi Ricardinho, que era mais novo que eu, era meu calouro. Aí, na época que foi, eu falei, não, velho, vai você tem mais o perfil do que eu. Naquele momento, não era o meu momento para isso. Sim. Depois eu fiz a minha preceptoria. Isso não vale a pena, isso aí sem dúvida. É o que eu falei lá no início. A parte ruim de todos é diferente. A parte boa tem muita coisa em comum. Né? Se você pegar tudo, você vai pegar muita interseção de parte boa e coisas ruins distintas. Então acho que não vale a pena fazer tudo. Acho que estamos chegando para os finalmente. Eu queria dar um recado pro cara que ouviu esse podcast. É o seguinte, esse podcast, ele pode ter ficado meio confuso, mas assim, tem ouro nesse podcast. Mas tem ouro, que é o seguinte, você pegar tudo que a gente falou aqui, dos pontos positivos, é justamente o que você tem que falar, que todas essas atividades te agregaram à entrevista. Então reassista, acho que a mensagem que eu queria passar é essa. Esse podcast tem esse ouro, que, de modéstia à parte, eu não vi ainda ninguém falando que esse é o ponto de destaque em qualquer entrevista, de trabalho, de liga ou de residência. As pessoas têm dificuldade, né, de fazer essa translação da atividade que eu fiz na minha trajetória da faculdade, o que é que isso representa, o que é que isso vai significar lá na entrevista. E você percebe isso, o significado disso não é o certificado. É esse conhecimento, essa habilidade, essa experiência. O nosso curso de entrevista ele é bem completo, porque a gente ensina assim, o storytelling, a gente ensina como falar, a gente fala sobre postura, a gente fala sobre como defender pontos negativos, como defender pontos positivos. Então tem muito ouro ali. Mas quando me perguntam uma caixa, Danilo, dá uma dica de entrevista, eu não consigo dar tudo, porque é um curso de várias horas. Então eu só consigo dar um ponto, que talvez se a pessoa for inteligente, ela consiga fazer uma reflexão que ajude ela na entrevista da liga que ela tem amanhã, que geralmente eles mandam essa caixinha e tem uma entrevista no dia seguinte. E a reflexão que eu falo é o seguinte, se enxergue no lugar do entrevistador. Sim. O que o entrevistador quer ouvir? Ele quer ouvir o que você quer aprender? Não. Ele quer ouvir o que você gosta? Não. Ele quer ouvir como você vai ser melhor com essa residência? Não, não é isso.
Ele quer saber o que você tem para oferecer. É igual acho uma que entrevista de A emprego. pergunta-chave que tem sido feita em algumas entrevistas, em várias, é por que eu tenho que escolher você E e não não o cara que acabou de entrar aqui? O cara que acabei de entrevistar antes de você. Porque é isso que ele quer saber. É o porquê de você. O que é que você vai trazer de Quando a de gente bom? está fazendo prova de residência, a gente meio tá querendo consolidar a nossa trajetória, né? E o que a gente quer é contar a nossa história lá para ter um reconhecimento nosso. E essa é a casca de banana, né? Porque você quer ter a aprovação de um cara externo da sua história. Sendo que não é isso que ele quer. O que ele quer é saber, legal, parabéns que você fez tudo isso, mas vem cá, como E aí? que tudo isso Por que você vai ser bom vai como residente ajudar aqui, tá? Eu acho que essa é a mensagem. Então, o Encerra ponto de aí. defesa de cada ponto é esse. É você defender uma coisa, mostrando como ela vai ser útil para aquele cara lá, né? Então, para encerrar esse podcast, eu acho que foi sensacional esse insight final e esse fechamento aí. E se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. No, no, no.